Começa agora o nosso LiteraCast. Roda a vinheta. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade a mais uma série do nosso LiteraCast. Só que um pouco diferente, né, das últimas vezes. Vocês só podiam nos ouvir, né, e agora também poderão nos ver, né. E no nosso último encontro tivemos a participação de ilustres convidadas, né, que foram do curso de letras, e elas arrasaram, né? O pessoal pedindo bastante aí, teve bastante comentário, bastante repercussão, e o pessoal pedindo para trazer elas novamente para falar acerca de um novo assunto, né? Pois tenho que admitir que daquela última vez, né, no nosso último encontro, aprendemos bastante, né? E quero convidar aqui a Aline, Cidiane, Jéssica e Franciele. Será um pouco diferente, né? Dessa vez vai ser de forma remota, né? Mas será da mesma forma gratificante estar aqui e passar um conteúdo bom, né, para vocês, para cada um de vocês que estão aqui nos assistindo. Bom, então, sem mais delongas, né, vamos ao que realmente interessa, né? E hoje iremos falar sobre o parnasianismo. E já quero deixar logo uma breve introdução acerca desse assunto, né? O movimento literário que surgiu na França no final do século XIX, ou seja, o parnasianismo, né, tendo como principal bandeira a oposição ao realismo e ao naturalismo, movimento que ocorreu neste contexto. No Brasil, esse movimento se opunha principalmente ao romantismo, já que apesar dos ideais românticos terem dado lugar ao realismo e ao naturalismo na prosa, ainda eram fortes suas características na poesia. Assim, os poetas parnasianos incorporaram em suas produções poéticas traços que se opunham diretamente à poesia romântica, né? Então aqui tivemos uma breve introdução e agora vamos aprender mais com as nossas convidadas. Obrigada, Gil. Boa noite, pessoal. Bom, como o Gil já falou, nós fizemos aqui uma seletiva, né, sobre a vida e a carreira deste grande autor. E eu, Aline, irei dar início à minha fala, destacando aqui alguns pontos importantes, né, sobre a sua biografia. Bom, Raimundo Corrêa, ele nasceu no dia 13 de maio do ano de 1859, a bordo do navio São Luís, no estado do Maranhão, na Baía de Mangunça. No início de sua adolescência, ele mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro e estudou no Colégio Pedro II, a partir de 1872, em regime de externato, até o ano de 1876. No ano seguinte, Raimundo Corrêa, ele iniciou a sua faculdade de Direito na cidade de São Paulo. No ano de 1879, ele publicou seu primeiro livro, por título de Primeiros Sonhos, onde se percebe aí influências do romantismo, né? Neste livro dele é muito perceptível essas influências. E já formado, ele atuou como promotor público na cidade fluminense de São João da Barra e como juiz em Vassouras, onde também ele publicou textos, né, nos jornais O Vassourenses e Resende. Também trabalhou como juiz em Turiaçu, no Maranhão, e em São Gonçalo do Sapucaí, em Minas Gerais. Já no ano de 1896, ele tornou-se professor de Direito Criminal na Faculdade de Direito, em Minas Gerais. No ano de 1897, ele recebeu a nomeação para o cargo de segundo secretário, né, da Legação do Brasil em Portugal. E de volta ao Brasil, no ano de 1899, ele também atuou como vice-presidente do Ginásio Fluminense de Petrópolis. Já no ano de 1997, ele assumiu o cargo de juiz na cidade do Rio de Janeiro. E com o passar do tempo, ele
contraiu uma tuberculose e devido a isso ele foi tratar-se, né, em Paris, na França, onde ele veio a falecer no dia 13 de setembro de 1911. Agora eu passo a palavra para a Franciele. Oi, gente, boa noite a todos e a todas que estão hoje aqui nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né, falando um pouco sobre a literatura, mesmo que de forma não presencial, né. Bom, hoje eu irei falar um pouco sobre as características das obras de Raimundo Corrêa. Mas antes eu queria só complementar a fala da nossa amiga Aline, que falou até agora há pouco, né? E eu queria destacar que, além de Raimundo Corrêa ter tido grandes destaques ao longo de sua carreira, ele também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele também foi o primeiro ocupante da cadeira de número 5, e após a sua morte, essa cadeira passou a ser ocupada por Oswaldo Cruz. Era só isso que eu queria complementar na fala dela, tá? E voltando para o nosso assunto, que é as características da obra de Raimundo Corrêa, ele foi um dos principais autores, né, do parnasianismo brasileiro, e suas obras, portanto, apresentam várias características. Eu elenquei aqui apenas algumas, não trouxe todas, até porque são muitas, né, e o nosso tempo não dá para falar sobre tudo, mas eu trouxe as principais. Nas obras de Raimundo Corrêa, a gente vai ver o uso do antirromantismo, que seria o parnasianismo. Ele é um estilo de época relacionado à poesia realista produzida no século XIX, e ela é contrária ao sentimentalismo e também a qualquer elemento de caráter político. Vamos também ter a linguagem objetiva, que seria a descrição minuciosa e perfeição estética de sua poesia. Essa linguagem objetiva ela vai resgatar o racionalismo, desviando da emotividade e do idealismo proposto pelo romantismo. Também vamos ter o descritivismo, que é a descrição bem detalhada de objetos geralmente inertes, como por exemplo os vasos, né, as estátuas, entre outros. Também vamos ter o rigor formal, e no rigor formal destacam-se os versos livres do romantismo, que é substituído por métrica e rimas regulares, especialmente versos alexandrinos, né, 12 sílabas métricas, ou decassílabos, 10 sílabas métricas. Também vamos encontrar em suas obras a alienação social. E a alienação social na poesia parnasiana, ela está associada à busca da beleza, tanto na forma quanto no conteúdo do poema. E se essa poesia se recusa em falar dos problemas sociais da realidade, contrários ao que é belo, ela acaba se voltando para si. Desse modo, ela é composta com rigor formal e objetividade. Também vamos ter as referências greco-latinas, o distanciamento do eu lírico, que ele não se mostra no texto, né, e ele sempre busca valorizar elementos antropocêntricos que eram comuns à antiguidade. Também vamos ter o uso do polissêndeto, que é a figura de construção caracterizada pela repetição de conjunções, o que muitas das vezes acaba gerando um efeito de intensificação no discurso, como por exemplo na frase: há 2 dias meu telefone não toca. Nem fala, nem ouve, nem tuge, nem muge. O uso da conjunção nem, a gente pode perceber que ela intensifica o discurso, né? A gente vê que faz tempo que o telefone não toca, né? Faz dias que não dá nenhum sinal. Também é preciso mencionar que no Brasil os autores parnasianos, eles nem sempre seguiram à risca a norma da objetividade, né? Então, portanto, é possível perceber que em alguns poemas elementos subjetivos, tem a presença desses elementos. E concluindo, eu queria passar a falar para nossa amiga Jéssica, que ela irá falar um pouco sobre as principais obras do autor. Eu espero que tenha ficado claro as características, tá?
Qualquer dúvida, vocês podem estar pesquisando aí no YouTube, no Google e tirando algumas dúvidas e pesquisando até mais características a respeito das obras desse autor. Boa noite, pessoal. Então, contribuindo com o LiteraCast, eu me chamo Jéssica, eu sou acadêmica do curso de Letras e vou trazer um pouquinho sobre as obras de Raimundo Correia. Enquanto ele ainda era estudante, Raimundo Correia publicou Primeiros Sonhos. E nesse livro, Primeiros Sonhos, ele revelou forte influência de Gonçalves Dias, de Castro Alves e de outros poetas românticos. Ele recebeu críticas, porém, seus versos já anunciavam uma perspectiva de reforma, demonstrando grande preocupação com o formal. Então, pessoal, em 1882 ele se formou em Direito. E no ano seguinte ele lançou o livro Sinfonias, que neste livro tinha um prefácio de Machado de Assis. Nesse livro ele assumiu as ideias do parnasianismo, que era marcado pelo pessimismo e pelas reflexões de ordem moral e social. Nessa coletânea, Sinfonias, Raimundo Correia lançou suas mais famosas poesias. Uma delas é As Pombas, que nós veremos mais à frente com a Rayara. E também nós temos Mal Secreto, que são duas poesias célebres do nosso autor. Também nós encontramos Cavalgada e Americana, assim como outras. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Rayara, como já fui apresentada. Eu estou aqui mais uma vez, eu digo novamente mais uma vez, porque já estive aqui no LiteraCast em podcast, só que dessa vez nós estamos com o LiteraCast em videocast, vocês conseguem me ver agora. Pois bem, eu vou falar sobre um dos poemas mais conhecidos de Raimundo Correia, como já foi dado spoiler aí pela minha amiga Jéssica, Eu vou falar sobre As Pombas, como eu já disse, um dos poemas mais conhecidos do autor. O soneto era composto por versos decassílabos e foi originalmente publicado no livro Sinfonia, que já foi também explicado pela Jéssica, O tema do soneto, ele é inicialmente abordar o revoar das pombas, Que acaba por estabelecer essa comparação com as fases da vida humana. Uma hora a pomba está aqui, em solo terreno, outra hora está no céu. Então esse revoar, é sobre isso que o autor vai destacar, vai colocar como questão em seu soneto, em seu poema. Bom, a pomba, que foi o animal escolhido por Raimundo Correia, ela vai ser a protagonista, que vai simbolizar essa questão da pureza, essa questão da paz, essa questão de elevação espiritual, que também a pomba é um animal muito destacado também no cristianismo, em que quando Jesus foi batizado nas águas, a pomba ela surge como um símbolo do Espírito Santo, Então, a pomba ela traz muito essa questão de pureza, de sensibilidade, de paz. Ela transmite muita paz. Então, assim como todos os pássaros, ela pode ser lida também como sinônimo de liberdade e de conexão com o céu e com a terra, como eu já falei, se revoar. De hora está em uma certa elevação, outra hora já está em outra elevação, visto que ela frequenta os dois ambientes, que é o céu e a terra. Bom, as pombas, nos versos que eu vou citar daqui a pouco do soneto, ela também traz em torno essa questão da efemeridade da vida, daquilo que é passageiro, daquilo que está em transição, E também o sentimento de transitoriedade do tempo, O tempo passa muito rápido que às vezes nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos perceber. Quando vemos, o tempo já se passou. É basicamente isso que vai ser destacado em seu poema As Pombas, de Raimundo Correia. Bom, eu vou citar aqui, recitar algumas estrofes desse poema. Vamos lá. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais uma, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais apenas. Raia sanguínea e fresca a madrugada, e à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas,
voltam todos em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam. E eles, aos corações, não voltam mais. É isso, pessoal. Já formado, ele ingressou intensamente na carreira de juiz e serviu na comarca de São João da Barra em 1883 e em Vassoura em 1884 até 1888. Nesse período ele se casou e publicou o livro Versos e Versões, que apresenta poesias reflexivas revelando uma visão de mundo que beira ao ceticismo, à descrença e ao pessimismo. Já em 1891, o nosso autor publica o livro Aleluias, que é uma obra que o poeta pinta sua poesia com tons levemente religiosos e metafísicos, mostrando a necessidade de transcender o concreto e revela-se angustiado e sarcástico. Nós vamos ver uma dessas poesias do livro Aleluias com a nossa amiga Cidiane. Olá pessoal, boa noite, eu me chamo Cidiane. Vou falar um pouco sobre um poema e um soneto de Raimundo Corrêa. Vamos começar por O Último Porto. Ele é escrito em versos decassílabos e está presente no livro de Aleluias. Ele fala sobre o Brasil, sobre a natureza e de um amor passado. Assim, após escrever a natureza brasileira, a voz poética deseja que ela envolva um extinto amor e que no fim da vida a terra se abra para abrigar os ossos do eu lírico. Eu vou falar um trechinho dessa obra. Este, o país ideal, que em sonhos douro, aqui o estro das aves me arrebata, e em flores, cachos e festões desata a natureza, o virginal tesouro. Aqui, perpétuo de ardente louro, fulgura e na torrente e na cascata, a água alardeia toda sua prata, e os laranjais e o sol todo seu ouro. Aqui, de rosas e de luz tecida, leve mortalha envolva estes destroços do extinto amor que ainda me pesam tanto, e na terra, a mãe comum no fim da vida, para a nudeza me cobrir dos ossos, rasgue alguns palmos do seu verde manto. Podemos perceber, né, nesse pequeno trecho que ele fala, né, sobre como que é a natureza, sobre esse amor antigo. Também vou falar um pouco sobre o soneto, o Misantropo. Ele está na obra de Raimundo Corrêa, chamado o do livro Versos e Versões. Nesse poema, a voz poética revela que é uma inveja por trás do louvor e a hipocrisia por trás do pranto. Essa realidade se mostrou desde o momento em que o lírico começa a odiar. Então ele questiona se precisa odiar para enxergar a verdade e ser justo. Será preciso? Vou ler um trechinho para a gente ver dessa obra. A boca, às vezes o louvor escapa, e o pranto aos olhos, mas o louvor e pranto mentem, tapa o louvor a inveja, enquanto o pranto envesga a hipocrisia tapa. Do louvor com espanto sob a capa, vejo tanta nobrez, lúdibro tanto, e o pranto em olhos vejo com que espanto, que escarnecem dos mais, rindo a só capa. Enfim, esse é um pouquinho um trechinho do soneto Misantropo, né, como eu falei, que fala, né, sobre a hipocrisia do pranto, a inveja por trás do louvor, de Raimundo Corrêa. Queria deixar uma curiosidade. Raimundo Corrêa, junto com Alberto Oliveira e Olavo Bilac, eles eram conhecidos como a tríade do parnasianismo. Os três poetas eram conhecidos como a tríade, né? Os três grandes poetas do parnasianismo. E a gente consegue ver nas suas obras, né, um pouco das características desse movimento liberário. Então, obrigada! Então, pessoal, para finalizar minha participação no LiteraCast,
O nosso autor, quando ingressa na carreira diplomata como segundo secretário da delegação do Brasil em Lisboa, ele lança o livro Poesias, que confirma a sua busca pelo transcendental. Então, essas foram algumas das obras que eu quis trazer aqui para vocês, um pouquinho delas. Muito bem, meninas. Gostei muito da fala de vocês. Queria eu poder acrescentar, falar algo a mais, né, sobre este assunto, mas vocês já falaram praticamente tudo, né, sobre este grande poeta parnasianista. E acredito que eu e o pessoal de casa aprendemos bastante, né, com a fala de vocês. E vejo que nosso programa já está chegando ao final, né? Quero deixar aqui meus agradecimentos a cada um que ficou aqui no nosso LiteraCast até este momento. Muito obrigado. Obrigado às nossas convidadas Cidiane, Franciele, Aline e Jéssica. Muito obrigado e até a próxima.